a gente tem muito carinho pelos vocacionados, né? A gente tem muito cuidado com eles. Desde que a gente estava lá no Brasil, pelo fato do Cláudio, eu falei que nós demoramos 20 anos até chegar no campo. E isso passou por um processo digamos que a nossa chamada se desenvolveu em duas etapas. A primeira etapa foi um trabalho local. Deus levou o Cláudio para trabalhar na Junta de Missões Mundiais no escritório, e nós passamos, então, a trabalhar com vocacionados, trabalhar com despertamento, trabalhar com tantos congressos missionários, trabalhar realmente sustentando as cordas daqueles que estavam aqui no campo. Foi o primeiro processo. E o segundo processo foi, então, a nossa vinda para o campo, quando nós viemos definitivamente para o campo. E desde então, a gente tem tido essa linha aberta com os vocacionados. E é interessante, Lucitânia, que vocacionado, ele precisa de algumas confirmações, ele precisa, às vezes, assim, a gente encontra pessoas que contam para a gente assim, eu fui um vocacionado, mas ninguém me orientou, o tempo passou e eu não vim para o campo. A gente encontra vocacionados que falam assim, eu era vocacionada, mas tomei outros caminhos ministeriais e não vim para o campo. Então, o vocacionado ele precisa ser cuidado, ele precisa ser amparado, ele precisa ser acompanhado para que ele possa, então, florescer nessa sua chamada. E eu sempre digo para o vocacionado, primeira coisa que você precisa é ter um mentor espiritual. Você precisa ter alguém que te acompanhe de perto. E é essa mentoria que vai te ajudar a esclarecer algumas dúvidas, vai ajudar até você a esclarecer qual é o tipo de chamado. Talvez não seja nem um chamado de campo. Né? Qual é a área que vai ser a sua chamada? Qual é a área? Vai ser o despertamento da igreja local? Vai ser o trabalho como um voluntário em algum projeto? Vai ser um trabalho de tempo integral no campo? Qual é a tua vocação? Qual é o teu chamado? Então, esse caminhar junto é muito importante. Uma segunda etapa que é importante para o vocacionado é ele ter as pessoas que estão com ele unidas na mesma visão. Foi aquilo que eu falei do Cláudio no início. O teu esposo, a tua esposa, os teus filhos, né, o teu namorado, o teu noivo, eles estão envolvidos nessa mesma visão? Então, ter esse alinhamento de visão daquele que caminha com você, daquele que vai compartilhar com você a visão, é muito importante. A família, ela precisa estar unida nesta mesma visão. Né? Eu já vi muitas pessoas também dizerem que não vieram para o campo porque casaram com alguém que não era chamado e não pôde vir. Abriu mão do chamado porque se casou, né? Ou abrir mão do chamado porque o filho não queria vir. Então, essa união da família. Não perca a sua família. Família é projeto de Deus. Então, vocês precisam estar unidos na visão. Talvez a sua visão não seja de ir para o campo. O seu chamado não seja de ir para o campo. Esteja unido com a sua família, fazendo missões de uma outra forma. Desenvolva o teu chamado de uma outra forma. E o suporte também emocional e espiritual. Converse com o seu pastor, converse com a liderança da sua igreja, exerça o seu dom na sua igreja. Não existe pessoas que não façam na igreja local que digam que vão fazer no campo. Não, lá no campo eu vou ganhar a Itália toda para Jesus, mas na sua igreja não trabalha. Na sua igreja não se envolve. Então, quem é vocacionado para vir para o campo é vocacionado para primeiro fazer na sua igreja. A sua igreja é o seu laboratório. A sua igreja é o seu campo onde você vai ser
modelado, onde você vai aprender, onde Deus vai te preparar para aquilo que você vai exercendo no campo. Então, se envolva na igreja local. Missionário que vai trabalhar com pessoas, precisa estar envolvido com missões na sua igreja. Isso é muito importante. Agora, outra parte do caminho vai ser você e Deus. Uhum. Vai ser, alguém vai te acompanhar até a porta do vale. Depois é você e Deus. É um caminho de confirmação pessoal, em que você vai caminhar com Deus e Ele vai te dizer sobre o teu chamado, sobre o tempo, quando vai ser, como vai ser, e aí é de Deus. E o preparo, né, Lucitânia, como a gente já falou, o preparo, que é muito importante. Muito. Se você sabe que você é que você é um vocacionado, prepare-se, estude uma língua, o inglês, que é praticamente universal, estude o inglês. Se você não sabe exatamente para onde Deus está te chamando, estude o inglês, né? Qual é a tua profissão? O que você pode usar no campo? Né? Tudo que nós colocamos diante de Deus, Deus usa no campo. Mas se você tem mais instrumentos para usar, melhor será.